Como está indo os seus trabalhos de história? Você consegue fazê-los bem? Consegue tirar a nota que deveria ter tirado? Ou eles estão te dando realmente muito trabalho? Hoje eu vou ensinar para vocês 3 passos simples para que você ganhe uma boa nota e faça bem os seus trabalhos de história. Eu sou Matheus Vinícius e esse é o canal Zerando a Escola. Antes de tudo, eu quero falar para vocês para que serve um trabalho de história. Por que o professor passa um trabalho dessa forma? Será que ele é preguiçoso? Não quer passar o conteúdo em sala e por causa disso está passando para você fazer em casa, escrever um trabalho para ele porque é mais fácil? Talvez ele faça por isso. Mas um trabalho para fazer em casa tem a intenção geralmente de aprofundar um conteúdo, de passar algo que não daria tempo de passar em sala de aula para que você aprofunde cada vez mais o conteúdo. Então, geralmente, o professor vai te passar, vai pedir para que você pesquise algo e faça um trabalho sobre um tema relacionado ao que ele passou na sala de aula, para que você tenha uma visão melhor e maior sobre o contexto. Mas sendo isso ou não, eu vou te passar algumas dicas sobre o que não fazer e sobre o que fazer na hora de realizar o trabalho de história, de escrever um trabalho de história. Esse vídeo não é sobre seminário. Se o professor pediu para você apresentar, dá para usar mais ou menos esse vídeo para que te ajude, mas eu pretendo fazer um vídeo mais aprofundado para seminário, para apresentação. Aqui, por enquanto, só para um trabalho escrito, um trabalho que você só vai precisar digitalizar ou escrever. Beleza? Então vamos para a primeira dica e talvez a mais importante de todas, que é não copie. É sério. Eu já peguei alguns trabalhos para corrigir que alguém me passou ou que realmente eu pedi para que os alunos fizessem e eles copiaram. Ou do Brasil Escola, ou da Wikipedia, ou de qualquer outro site que o conteúdo está lá. E na cara dura ele simplesmente foi, deu Ctrl C, colou. E o que eu fiz para descobrir? Simplesmente copiei a primeira linha, joguei no Google e apareceu exatamente da forma que o aluno escreveu. Se o professor é um professor sério, que é um professor que lê os trabalhos, vê se você aprendeu realmente, é zero. Não tem conversa, isso não tem muita justificativa, entendeu? Você precisa fazer um negócio sério, um negócio honesto. E copiar é plágio e prova que você provavelmente nem leu o que estava escrito. Então é bom que você não faça isso de forma alguma. Mesmo se for escrever algo confuso, mesmo se você não entendeu direito, escreve o que você entendeu, mas não copie. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Segundo ponto, o que fazer agora? Vamos falar sobre as coisas que fazer. Primeiro de tudo, na hora de começar um trabalho é entender o conteúdo. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o professor pediu para você fazer um trabalho sobre o descobrimento do Brasil, sobre o achamento do Brasil. O que você vai fazer? Você vai entender antes esse conteúdo. Antes de tudo, antes de começar a escrever o trabalho, você precisa estudar mesmo. Ver sobre o tema, ler sobre o tema, assistir vídeos, se possível, dependendo do tema, até ver um filme, para que aquilo fixe na sua cabeça. Então veja quadros, veja, sei lá, uns 5 vídeos no YouTube, veja artigos na Wikipedia, no algum site, leia, entenda, pegue seu livro didático também, leia sobre esse conteúdo, entenda. Veja um vídeo de uma pessoa que explique melhor que seu professor, que fale melhor. Faça isso, que você precisa entender antes de tudo. Daí beleza, você fez isso que eu falei, leu sobre, ouviu vídeo sobre, sei lá, viu um filme sobre o conteúdo. Daí beleza, você está pronto para começar o conteúdo. É bom que você escreva durante o tempo que você está estudando para que aquilo não fique no ar, sabe? Você vai escrevendo, o descobrimento foi isso, aconteceu. Veja curiosidades também. É bom para enriquecer o seu imaginário sobre aquele conteúdo. Daí beleza. A terceira dica é a parte de fazer o trabalho, de escrever, de organizar.
E como você vai organizar? Você já estudou, né? Já viu tudo aquilo, então você vai organizar o trabalho agora. Primeira parte seria a introdução, só que em história a introdução sempre é o contexto. Então, o primeiro parágrafo do seu trabalho tem que ser onde e quando. Onde que aconteceu o descobrimento do Brasil? Ah, foi no Brasil, óbvio. Mas de onde veio o navio? Veio de Portugal. Em que época que foi? Ah, foi no século XV, final da Idade Média, grandes navegações, no contexto das grandes navegações. Então você vai dar esse panorama. Você vai falar qual ano que foi, onde que foi, o que estava acontecendo mais ou menos no mundo naquela época. Provavelmente na parte que você está estudando você vai saber disso. Daí você pega esse vídeo aqui, o primeiro parágrafo sobre isso. Os outros parágrafos, ou dois, três no máximo, no mínimo 2 parágrafos, você vai falar sobre o tema, os porquês, como aconteceu aquilo. Então, no exemplo do descobrimento do Brasil, você vai ter que falar, por exemplo, que Portugal queria chegar às Índias para conseguir temperos e por um acidente acabou esbarrando aqui no Brasil. E esbarrando aqui no Brasil, eles encontraram índios e os índios se admiraram com eles e foi escrita uma carta por Pero Vaz de Caminha e o Pero Vaz de Caminha descreveu as índias de uma forma bastante sensual porque elas eram nuas e os índios fizeram um maior bafafá e eles deixaram o português aqui e levaram o índio para Portugal e rezaram uma missa. Você vai falar os fatos, o que aconteceu naquilo. Independente do contexto histórico que você está falando, sempre vai ter acontecido alguma coisa. E é esse o grosso do seu trabalho. Então, sei lá, na Revolução Francesa você vai falar que eles mataram o rei, cortaram as cabeças de várias pessoas, teve uma época de terror. Na Segunda Guerra Mundial você pode falar que, sei lá, Hitler conquistou praticamente toda a Europa por um tempo e quando ele começou a ir na Rússia a coisa começou a desandar e a Rússia começou a contra-atacar e os Estados Unidos e os aliados começaram a espremer a Alemanha. É os fatos, o que aconteceu de verdade que é no desenvolvimento, nos outros 2 parágrafos do seu trabalho. Você precisa falar o que aconteceu. Então, o primeiro parágrafo era onde e quando, e os outros 2 parágrafos, 2 ou 3 parágrafos, você vai falar o porquê, o como aconteceu as coisas. E no final, que seria a conclusão, era que fim levou. O que aconteceu depois desses fatos? Por exemplo, no descobrimento do Brasil, o Brasil foi descoberto, os portugueses saíram e só voltaram de verdade depois de uns 30 anos. Você vai falar isso, porque o foco deles era outro. Sei lá, no final da Segunda Guerra, o que aconteceu? Começou a Guerra Fria. No final da Revolução Francesa, o que aconteceu? Bom, foi o início da Era Napoleônica. Então sempre uma coisa leva a outra na história. Então no final você vai falar, olha, depois do descobrimento, o Portugal saiu do Brasil, não deu tanto foco aqui. Porém, alguns anos depois, eles começaram o ciclo da cana-de-açúcar e também começaram a trocar pau-brasil em troca de armas com os índios. Dá para você fazer isso. O que aconteceu depois? E por último, a importância para os dias de hoje. Seria a cereja do seu trabalho, cereja do bolo do seu trabalho. Qual a importância do descobrimento do Brasil para nós hoje? Qual é a importância da Revolução Francesa para nós hoje? Qual a importância do final da Segunda Guerra para nós hoje? Tudo tem uma importância para hoje na história, porque senão seria inútil a gente estudar a história. A história, ela reflete o hoje. Então, dando o exemplo de história do Brasil, várias coisas são importantes para nós hoje por causa do descobrimento. Por exemplo, nós falamos português. Por que nós falamos português? Porque os portugueses descobriram o Brasil. Se fosse qualquer outra nação que tivesse descobrido, colonizado, a gente poderia falar outra língua. Então, é um exemplo. Outra coisa são as culturas portuguesas que nos acerram hoje. Outra coisa, não é só a cultura portuguesa, mas a cultura indígena. Eu moro no estado do Paraná. Paraná é um nome indígena. Existem vários estados com nome indígenas. Os rios têm nome indígena, geralmente. Então, a gente tem esse contato com as culturas. O contato entre culturas trazem importâncias.
Outro exemplo, por que o Brasil se chama Brasil? Por causa do pau-brasil, que os portugueses viram que tinha abundância aqui. Então, muita coisa do passado reflete no hoje. Se você quiser fechar seu trabalho com chave de ouro, pesquise, veja vídeos, qual é a importância de tal período histórico para hoje e coloque no seu trabalho. Sempre sem copiar, sempre referenciando. E por último, você vai colocar um tópico lá, bibliografia. E vai colocar os links do vídeo do YouTube que você usou para pesquisar. Você vai colocar o link da Wikipedia, você vai colocar a página do seu livro didático que você usou para pesquisar. E o professor, na hora que lê o seu trabalho, ele vai ver que você não copiou, que você não plagiou. Ele vai procurar o primeiro parágrafo e não vai existir em lugar nenhum, porque foi você que fez. Foi você que colocou com base na sua experiência, nos seus estudos. E aí não tem como você tirar uma nota baixa. Depende muito também dos critérios do professor, mas se você fizer nessa estrutura que eu falei, contexto, onde, quando, depois desenvolvimento, os porquês, o que aconteceu naquele período, e no final o que fim levou e as consequências para hoje, é isso a história, gente. A história é isso. Então, se você fizer um trabalho assim, com certeza absoluta você vai tirar uma nota boa. Você vai ter um bom resultado. Eu vou fazer um vídeo daqui uns dias sobre como fazer uma boa apresentação, um bom seminário de história, mas esse vídeo vai ser sempre a referência. Vai ser o vídeo que vocês vão pegar para montar o seminário. Claro que tem outras coisas que vocês têm que fazer na hora de apresentar, porque daí o buraco é mais embaixo. Mas um trabalho de história basicamente é isso. Não tem muito segredo. Eu espero que você realmente tenha gostado, que realmente te ajude. É uma fórmula mágica, só que funciona, porque a história é escrita assim. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, a gente tem sempre vídeos, sempre dicas de como você vai melhor nos seus estudos. Temos resenhas de livro também, temos da Vidas Secas, espero fazer outras no futuro, e também aulas de história. Por enquanto não temos muitos, mas pode ter certeza que teremos bastante aqui para você usar como referência para os seus trabalhos, para que você entenda melhor também o conteúdo. Espero que você realmente tenha gostado. Curta também esse vídeo, compartilhe com seus amigos que também sofrem nas provas de história, nos trabalhos de história. E é isso. Falou, valeu!